Paulo. E havia um homem que quase em todos os cultos ele se fazia presente. E este homem, ele era um andarilho, um guardador de carros e um homem que tinha problemas sérios com a bebida. Mas em umas poucas palavras, ele pregava algo de grande importância que muitas pessoas não entendiam. E por muitas vezes no meio do culto ele se levantava e ele dizia assim: pastor, você não precisa entender, mas você precisa compreender os detalhes. Por muitas vezes nós esperamos coisas grandes. Por muitas vezes nós achamos que só quando abrimos a palavra as revelações vêm. Sim, elas vêm. Mas o Senhor deseja trabalhar nesses últimos dias através da vida de profetas, homens, mulheres sensíveis para ouvir a voz de Deus, sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo, e não a tão somente entender, mas a compreender os seus detalhes. De uma maneira irônica, Deus nos leva a falar sobre a vida de um homem que era alcoólatra, mas que através do abrir de sua boca liberava uma palavra, e que por muitas vezes não sabíamos e não entendíamos, mas Deus faz estas coisas porque Ele levanta as coisas loucas para confundir as sábias. Ele levanta as coisas que não são para confundir as que são. Porque por muitas vezes as que são pensam que são, mas não são. Porque os fariseus pensavam que conheciam a Cristo, pensavam que conheciam o reino, pensavam que conheciam a Deus, mas eles conheciam ao Deus que estava morto em palavras. Porque existe um Deus que tem coisas maiores para fazer nesta terra. Que mentes humanas não podem alcançar, que olhos humanos não podem ver, que dinheiro humano não pode pagar. Porque o que Ele quer fazer é mostrar para você grandezas. O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2, do versículo 1 em diante, ele narra sobre a chamada de Ezequiel. Quando o Senhor chamou Ezequiel, e quando o Senhor chamou Ezequiel, Ele disse: Ezequiel, coloca-te de pé, porque falarei contigo. E quando nós olhamos isso, nós não entendemos o detalhe, nós não compreendemos o detalhe do coloca-te de pé. Pois só fica de pé quem está caído. Só fica de pé quem está cansado. Só fica sentado quem está cansado. E por muitas vezes, determinados momentos de nossas vidas, nós andamos, caminhamos, lutamos, trabalhamos, batalhamos, mas nos cansamos. E então paramos, sentamos, e ali ficamos parados.
igreja profética está sendo restaurada. Mas para a igreja profética ser restaurada, necessário é que sejam restaurados os profetas. Porque por muito tempo profetas se calaram, porque temeram. Mas quando Deus disse a Ezequiel, coloca-te de pé, Deus disse também a Ezequiel, abra a tua boca em tempo ou em fora de tempo. Abra a tua boca quando for bom ou quando não for. E ele disse, mesmo que venham os espinhos, mesmo que venham as adversidades, eu sou contigo. Eu sou contigo. Deus tem ansiado levantar uma igreja profética. E Deus tem falado sobre coisas há cerca de uns 5 ou 6 meses. Em primeiro, Deus trabalhou muito tempo sobre os líderes de dança, sobre os líderes de jovens, sobre os líderes dos adolescentes, sobre o líder de crianças, sobre o líder de louvor, falando sobre arrependimento, sobre santidade. E todas as vezes que se fala sobre arrependimento e se fala sobre santidade, sobre santificação, Deus tem algo grandioso para fazer futuramente. Pois um dia o Senhor disse a Josué: Josué, levanta-te, diga ao povo para que se santifique, porque amanhã farei grandes coisas ao vosso meio. E nós temos visto o Senhor falar nesses dias sobre restauração de altares, altares de adoração, altares na família, altares nos corações jovens, altares em corações adolescentes, altares em corações de crianças. Porque quando o altar estiver totalmente restaurado, então o fogo do céu virá. O fogo do céu virá. E os profetas voltarão a abrir a sua boca. Porque no capítulo 3 do livro de Ezequiel, ele fala sobre os profetas que foram levantados como atalaias. E os profetas que são levantados como atalaia, eles têm a incumbência de dizer aquilo que o Senhor está dizendo. E haverão momentos em que eles dirão: é tempo de se consertar. E haverão momentos que eles dirão: é tempo de você se preparar. E aquele a quem o Senhor colocar uma palavra sobre a sua boca, e ele não a liberar, e ele não a entregar, se a espada vier de sobre a cabeça daquele a quem foi avisado, então o sangue daquela vida será cobrado do profeta. Profetas de Deus, abra os teus ouvidos, pois o Espírito Santo tem falado contigo e não tem estado ouvido.
mesmo que as circunstâncias sejam adversas, não pare de profetizar. Porque quando Ezequiel começou a profetizar, Deus disse a ele: profetiza contra o povo de Israel, que é um povo de coração duro. E toda palavra profética, por muitas vezes ela dói, gera incômodos, algumas vezes chega até gerar em nós algum sentimento de dor, de bronca com a vida do profeta. Mas aos profetas não se calem. Os profetas não se calam, porque o Senhor te sustenta. Porque os profetas nesta terra são homens que conduzem coisas grandes. Sabe, queridos, na quarta-feira, enquanto o pastor Luiz Emílio ministrava, e ele falava algo, e ele disse sobre o plano de voo de um avião. Que primeiro ele corre, depois ele voa. E Deus falava comigo algo sobre isso. Que o avião, depois que ele pousa, ele taxia na pista. E no momento do desembarque, no momento em que a aeronave ela vai parar, existe uma pessoa, um cidadão que é muitas vezes menor do que um avião, diversas vezes menor do que um avião, e ele tem a incumbência de sinalizar para aquela aeronave, para que ela venha e não se colida com a outra e pare no lugar certo. Um pequeno homem com duas plaquetinhas, e ele sinaliza. Assim são os profetas sobre a terra. Grandes coisas o céu tem a trazer, grandes coisas o céu tem a revelar. Mas é necessário que tenham homens que possam sinalizar a sua chegada. É necessário que tenham homens que possam sinalizar aonde é o ponto de parada dele. É necessário que tenham homens nesta terra, profetas, que estejam aptos a conduzir as grandes coisas que Deus tem por fazer. Porque Deus não faz nada na terra sem que antes Ele avise os seus profetas. Este é o tempo da restauração da igreja profética. Através da restauração dos altares, altares de adoração. Queridos, quando nós falamos de Moisés, alguns domingos atrás, o pastor ali falou de Moisés. Moisés foi um homem que conduziu um povo a um algo novo e grande. Moisés era aquele sinalizador que estava ali na pista esperando a aeronave chegar e sinalizou para ela o ponto de parada para que grandes coisas estacionassem. Há muitos Moisés ao nosso meio. Que precisam começar a sinalizar
coisas grandes de Deus começam a ser estabelecidas nesta terra. Mas, Senhor, como eu vou profetizar? Mas, Senhor, como eu vou abrir a minha boca para falar? Quando for sensível para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Porque todas as vezes em que um altar é restaurado, a comunhão do Pai é também restaurada. E nos expomos à presença do Senhor. E começamos a obter as revelações do Senhor. Deus tem anunciado um novo tempo para esta terra. Mas Deus tem chamado pessoas que se disponham a estar no centro da tua vontade. Por muitas vezes, o comandante daquela grande aeronave, ele pousa em meio à chuva, através de instrumentos. Mas a sua parada final, ao ponto de desembarque, ela é feita por um homem que, independente do tempo, chuva, sol, dia ou noite, ele está naquele ponto sinalizando. Independente do tempo e da hora, querido. Seja o sinalizador para as coisas de Deus. Porque quando você começar a sinalizar as coisas grandes de Deus, você não conduzirá apenas uma aeronave, mas você conduzirá muitas pessoas ao projeto grandioso de Deus para cada um de nós. Amém? Eu preciso viver isso. Você precisa viver isso. E nós vamos viver isso todas as vezes que mais e mais conhecermos do Senhor. Quanto mais e mais intimidade tivermos com o Senhor, mais nós saberemos dele. Se você pegar um casal que esteja casado por meses, o esposo pode conhecer a esposa e assim vice-versa, mas não em tudo ainda, porque coisas ainda estão sendo descobertas. Quando você atinge uma certa idade de um casamento, há momentos que às vezes o sorriso da esposa você entende, o olhar da esposa você compreende, ou o marido, assim por sua vez, e você sabe o que está acontecendo. Porque já existe uma intimidade muito grande. E Deus, Ele anseia relacionar-se com a sua igreja com uma intimidade muito maior. Ao ponto de quando Ele
compreender todas as coisas. É como eu brinco com o Leandro, é você ter um telefonezinho vermelho, tocou, você tira e já atende. Não existe aquela coisa de ficar chamando, tocando, até alguém atender do outro lado. Não, é um telefone direto. Você tira, atende e ouve o que o papai está falando com você. Mas isso... Ah, mas pastor, isso aí não existia. Deus diz a Ezequiel: ponte de pé, que falarei contigo, tete a tete, face a face. Deus não deseja mais fazer uma relação com intermediários. Melhor é falar com a Flávia direto ou falar para mim e eu falar para ela? Melhor é falar direto com a Flávia. A intimidade com Deus nos leva a uma relação profunda com Ele, aonde ouviremos a sua voz e entenderemos o propósito do seu coração, e estabeleceremos para essa terra a sua vontade. Aonde estão os profetas de Deus? Tem uns 4, 5. Glória a Deus por isso. Apareceram mais. Coloca-te de pé, querido. E nesse instante, feche os teus olhos e comece a falar com o Pai. Comece a falar com o Pai. Talvez você saiba uma parte do seu altar que precisa ser restaurada. E essa é a noite de você restaurar o teu altar. Porque você precisa sinalizar para muitas outras pessoas as grandezas de Deus. Você precisa sinalizar aquilo que o Senhor deseja fazer sobre esta terra, sobre esta cidade, sobre esta nação. Intimidade real. Intimidade real. Quero conhecer-te.
Leva-nos a te conhecer cada dia mais. Seja
está sentado em trono, ao que vive para sempre, sempre será glória, será honra e o poder, será glória, será honra e o poder. Feche os teus olhos. Quando o Senhor chamou a edificar, a reedificar o muro, Ele chamou homens para fazer isso. Mas quando foi para reedificar o altar, Ele falou no íntimo de cada um. Porque as muralhas são reedificadas por homens. Mas altares é edificação pessoal. Como o Senhor, como o pastor Luiz Emílio falou aqui quarta-feira, quando Ele chamou Abraão a sacrificar o seu filho, Ele sabia que Abraão o amava, mas era necessário que isso fosse demonstrado. Deus sabe que você quer ser edificado. Deus sabe que o seu altar quer ser restaurado, que você deseja restaurar o seu altar. Mas é necessário você sair do seu lugar, para que o diabo também saiba que você será um altar